A igreja que não estuda e por séculos não estudou a questão dos anjos, se dedicou equivocadamente ao assunto do estudo dos demônios, a chamada demonologia. É doloroso dizer isso, mas até em certos seminários, na maioria deles, existem disciplinas sobre demônios, e não existe um único ensino sobre o ministério dos anjos. Portanto, vamos compreender o significado disto. Angelologia vem da palavra grega, olha lá, já estamos no telão. Angelologia ou angiologia é um ramo da teologia sistemática que estuda os anjos. A palavra angelos mais logia, ou seja, o raciocínio, o estudo sobre os anjos. A palavra anjo do hebraico é malak, que quer dizer mensageiro. Portanto, estamos compreendendo já que os anjos são santos, formam um exército, são vigilantes, são espíritos ministradores, e seus poderes sobrenaturais são evidentes em toda a Bíblia Sagrada. Agora, vamos pensar, os anjos são incorpóreos, ou seja, eles não têm um corpo, apesar de que em algumas ocasiões assumem aparência física. Já tenho falado inúmeras vezes durante a minha vida sobre a manifestação angelical que resultou no meu chamado à vida cristã, dentro de um hospital. Portanto, a minha vida com Deus começou com um sinal de uma vida angelical assumindo a aparência física de um corpo de uma mulher, que entrou no hospital, no CTI, falou-me de Jesus, deixou uma Bíblia, fez uma oração, e eu fui curado instantaneamente, do corpo, da alma e do espírito. Portanto, a vida angelical para mim é comum, é óbvia. E por que é óbvio e é comum, Ricardo? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz 273 vezes a palavra anjo ou angelical. Portanto, irmãos, lembre-se que quando Jesus, como o Pai na criação, lá no livro de Gênesis, num encontro angelical, o Senhor Criador olhou os anjos e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus estava falando para quem? Para os anjos. Portanto, Deus criou anjos que não têm corpo, incorpóreos, e diz que há pessoas nesta terra que têm corpo, mas que são a medida angelical. Quem são estas pessoas? Todos os salvos. Então nós somos um espírito angelical que tem corpo. Quem diz isso? A Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Nós não estamos aqui tratando de um assunto superficial. Nós estamos tratando de um assunto extremamente profundo que faz parte da vida espiritual. Portanto, a doutrina dos anjos continua tendo muitas distorções aí fora, muitas ideias místicas que na realidade o diabo, com seu espírito de confusão, espalhou pela terra, trazendo o engano. Vejam os senhores como é que o inimigo faz. Ele tem demônios para confundir com os anjos. A esoteria, o esoterismo, a magia, o ocultismo, todos falam de anjos caídos. Portanto, o diabo criou uma narrativa, criando através da sua rebeldia, quando ele arrastou 1/3 dos anjos, os demônios,
exatamente para confundir com uma narrativa, confundir o povo de Deus a não aceitar o poder dos anjos santos. Por isso é que eu venho lhe dizendo, a maioria das igrejas tem fascínio, adoração por demônios, fascínio. Existem igrejas que fazem, ou ditas igrejas, que fazem reuniões só com a questão dos demônios. É um fascínio. Portanto, o inimigo teve sabedoria maligna para criar uma narrativa para que as pessoas dessem ouvidos aos ensinos de demônios, ou pelo menos às manifestações de demônios, e excluíssem da vida totalmente os anjos de Deus. Vejam um absurdo.